painel de outbound. Queria convidar aqui no palco, larga o computador, Thiago, Vinícius Mairink, CEO do Rive e da Outbound Marketing. Ricardo Correia, CEO da Hamper. Thiago Reis, fundador do Growth Machine. Trio de peso aqui. Todo mundo já conhece. Principalmente nós dois. Os caras já são famosos. Difícil arrumar agenda para vir aqui, né? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho de outbound. Eu lembro que ano passado, quando a gente fez o primeiro Vendas B2B Summit, a gente começou a falar sobre essas nomenclaturas durante as sessões, outbound, SDR. E muita gente nem sabia o que era isso. Ricardo, explica um pouquinho o que é outbound, quais são os modelos de outbound que a gente tem? Bacana. Bom, sendo bem simplista, outbound é a forma de você trazer clientes indo atrás dos seus clientes. Acho que vale a gente comentar que nos últimos anos aí o outbound ele ficou de certa forma um pouco marginalizado, um pouco porque toda a turma do inbound, inclusive eu nessa época falávamos da problemática, você interromper o teu cliente, e tudo mais. Mas é uma opinião mais pessoal minha, eu acredito que o problema está muito mais na forma como as empresas vinham fazendo, tradicionalzão, errado, manual, sem processo, sem definir perfil de cliente na hora de atacar. Agora, quando você estrutura um processo baseado, até um pouco do que o Rigonati falou antes, em posicionar a tua empresa, definir o teu perfil de cliente, criar um processo para ir atrás daquele cliente, construir adequadamente tuas listas e abordar da forma adequada, aí o outbound ele passa a ser bastante estratégico. E aí, se fosse resumir em dois tipos de outbound, eu consideraria um outbound mais digital, aí, onde você consegue fazer do teu computador, construir listas, usando ferramentas, usando redes sociais, sites e tudo mais, e a abordagem mais baseada em cold mail, e o outbound mais offline, aí, ou mais tradicional, que funciona para muitas empresas, só precisa ser considerado ticket médio, aí, porque se a empresa vende algo com ticket médio baixo e precisa fazer uma prospecção muito high-touch, com muito tempo humano envolvido, vai ser difícil de isso parar em pé, que são as empresas que precisam prospectar mais manualmente, só funciona na base do telefone, ou eventualmente até tendo que ir no porta a porta para conseguir trazer clientes. Legal. Vocês fiquem à vontade para entrar a qualquer hora, tá? Aproveitando a deixa, eu acho que um dos pontos principais é que com o inbound, todo mundo enxergava uma escala muito fácil. Você tinha como gerar uma base de leads gigantesca, você ia trabalhar já com um público direcionado para um interesse, determinado conteúdo que ele estava consumindo, então ele estava procurando alguma coisa. E aí você juntava tanto esse lado bonitinho que o Ricardo está falando, de o inbound você não vai incomodar o cara, você não vai interromper ele, com escala, que é o que, no final das contas, com globalização, internet, etc., que esse movimento dos últimos 20, 30 anos aí, a gente viu acontecendo com as empresas. Naturalmente, o outbound ele ficou um pouquinho para trás, ele não se adaptou tão rapidamente com a internet, todo mundo começou a fazer da maneira errada, então o e-mail no início era spam, praticamente ninguém sabia como construir esse processo. E eu acho que foi muito assim, o mercado americano, a gente viu passar por isso, o HubSpot trouxe um pouco dessa pegada logo no início, de falar, não, inbound vai matar o outbound. Naturalmente, quando alguém cresce tanto com o inbound, todo mundo começa, nossa, vamos todo mundo atrás, vamos fazer, o outbound não funciona tão bem, olha esses caras, olha esses cases. E aí, dentro do próprio mercado, HubSpot fazendo outbound, o pessoal puxando isso, o mercado americano matou a ideia. O Aaron Ross é um dos, acho, pioneiros nesse sentido, de trazer o outbound como uma grande referência. E aí a gente conseguiu ver, dá para fazer isso. O mercado brasileiro está uns anos atrás, passou pelo mesmo momento, alguns anos depois, mas acho que agora a gente já normalizou. Tem uns 3 anos que a gente fala de outbound do nosso lado aqui.
Acho que nesse momento já acabou. Olhar e falar, nossa, você faz outbound? Eu lembro que lá no início, quando eu ia em evento, era meio que isso. A gente era o patinho feio, ficava no cantinho assim, todo mundo falando de inbound, e aí os caras do outbound ali, os malucos, estão ali. Quero ver uma estatística, eu não lembro da fonte, mas que diz que 80% das vendas no mundo são outbound. Então, acho que muita gente, nos últimos anos, se falou muito mal, mas eu acho que é inquestionável que, fazendo bem feito, né, funciona. Só complementando, o Malcolm ele tem um livro muito interessante chamado Fora de Série, e ele faz uma explanação sobre os momentos de viradas, né, que a gente acha que o sucesso ele é aleatório, mas ele explica a casualidade entre o sucesso e o fracasso, mostrando que toda vez que acontece uma grande virada, seja de tecnologia, seja econômica, o mercado se desconfigura e existe uma oportunidade para players se projetarem e saírem na frente. Eu tenho uma percepção de que a gente está vivendo um pouco dessa febre do outbound. A gente tem um efeito manada, né, cara? A galera, inbound era Jesus Cristo que iria salvar todo mundo. A gente viu que não era bem assim, principalmente para quem tinha tickets mais altos. E a gente está vendo esse mesmo efeito manada acontecendo com o outbound. Só que pouquíssimas empresas estão fazendo isso bem feito, cara. Eu consigo contar nos dedos as operações que eu visitei e que eu vi realmente o negócio bem estruturado. Entre essas empresas, as empresas dos meus 2 amigos aqui são referência, mas não é copiar um template de um blog, não é substituir primeiro nome por uma variável e botar o nome da minha empresa achando que eu vou abrir o seu e-mail e interagir contigo só porque está lá. Né? Eu acho que esse é um ponto crucial. Assim, pouca gente faz direito, muita gente precisa aprender, mas quanto mais competitivo o mercado se torna, mais difícil é diferenciar. A gente vê essa curva que o Thiago está falando, muito assim, quem começa, pega tipo, a história de quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Vai otimizando, chega um determinado resultado, dali para frente todo mundo começa a copiar e o resultado cai. Mesmo que você mantenha aquilo que você fazia 6 meses atrás, acabou, não funciona mais. Assim, a primeira vez que eu fiz uma campanha outbound, cara, eu comprei uma base da Dardos. Você conhece Dardos? Que é legal a base, não sei se tem alguém aqui de lá, né? Então, e, cara, usando o Quick Mail, 50 mil e-mails, configuramos a caixa de entrada, sei lá, fizemos 18 vendas em um período muito rápido, sabe? Hoje em dia, se eu rodar a mesma ação, tipo, ninguém vai converter. Né? E só porque tinha variável e tinha algumas abordagens lá de batendo em dor. Então, cada vez mais a gente tem que se reinventar, tem que mexer no assunto, tem que mexer na estrutura. E aí a tendência é as coisas funcionarem cada vez menos. Né? Entropia é natural, né? Tudo tende à morte. Determinadas coisas que funcionavam há 2 anos, 1 ano, 6 meses atrás, todo mundo começa a fazer e aí a gente reconfigura na hora que você olha o e-mail. Então, um determinado assunto que era maravilhoso e parecia super personalizado, agora todo mundo faz igual. E aí a lógica da variável lá, o primeiro nome, por exemplo, ele começa a ter uma correlação negativa. Diminui a abertura de e-mail, diminui o índice de resposta. Então, é muito isso. Assim, no final das contas, outbound é você pular. Tem coisas que a gente falava 2 anos, 3 anos atrás que eram sensacionais e que agora é completamente errado. E não é errado porque é ruim fazer. É errado porque todo mundo começou a fazer, saturou o mercado. Então, é voltar. É sempre esse ciclo, acho. Mas acho que vale a gente comentar também que a gente que está aqui no palco, e acho que muita gente está na plateia também, opera muito dentro de uma bolha de SaaS, de tecnologia, de startup. A gente procura operar em escala e está sempre buscando qual que é a próxima onda para gerar leads. Mas quando a gente olha a realidade assim desse Brasilzão e todos os outros tipos de empresa que não são drivadas por tecnologia, eu acredito que qualquer ponto de melhoria para essas empresas já é alguma coisa. Assim, a gente fala com muita empresa, a gente está rodando com um evento itinerante pelo Brasil e fala com dezenas de empresas todos os dias de vários tipos de segmentos e a gente vê o cara literalmente se ferrando ali para manufaturar um lead na mão ou às vezes não vendendo, não definindo meta, deixando de vender. Eu estou falando de outros setores que movimentam a economia, mas que não são diretamente ligados à tecnologia. E aí a gente sempre busca sofisticar ao máximo, trabalhar aí com tecnologias e metodologias super atuais, mas para esses caras que estão pisando em brasa quente, cara, acho que um chinelo no pé do cara já alivia bastante a dor. Eu estava rindo aqui que o fotógrafo chegou, todo mundo começou a se ajustar aqui.
Mas um ponto legal nesse sentido é justamente que a gente brinca lá dentro do Outbound Marketing que o Brasil ele é tipo uma casca de cebola, assim, né? Ele é uma cebola, né, na realidade. A casca da cebola é o mercado de tecnologia. A gente está acostumado a receber tanto e-mail que saturou tipo, para a gente, mas aí você descasca, vai ter uma outra parcela, um outro setor que vai funcionar super bem. E aí, dependendo do nicho para o qual você vai vender, se isso é muito comum ou não, vai funcionar super bem rodar um outbound agora, vai funcionar super bem rodar um inbound agora. Ainda tem mercado que o inbound não está saturado, por exemplo, apesar de já ter muita gente trabalhando em diversos mercados. É tipo uma questão de trabalhar. O que eu acho que é uma das coisas que a gente fala muito também do nosso lado é que hoje em dia, quanto mais saturado se torna, maior otimizado você tem que ter, maior otimização você tem que trazer para o seu processo. Mais otimizado tem que estar pensado em todos esses pontos. Então, quanto mais seu mercado ele começa a ser realmente competitivo, então, se a sua casca está sendo muito trabalhada ali, você vai ter que puxar ou para um novo mercado, caso você já tenha conseguido tomar ele por inteiro, ou não tem muita opção. É otimizar e manter um fluxo constante. Isso é um dos pontos que eu vejo que muita gente erra. A gente está acostumado a procurar a nova onda. Tem um podcast que o Tim Ferriss está conversando com o Tim Urban. E o Tim Urban, que é um cara de um blog sensacional, chama Wait But Why, ele está falando sobre a febre do Wait But Why como blog. Ele fala, cara, eu passei, acho que 4, 5 anos escrevendo para um outro blog, eu tinha ali uns 800 leitores mensais, e era isso. E aí, de repente, eu falei, não, eu vou parar de escrever gastando, sei lá, 1 hora para fazer um texto, e vou passar a gastar 50 horas para fazer um conteúdo. E aí eu quero ver se eu vou conseguir fazer um conteúdo legal, que é foda mesmo. E aí, de repente, explodiu. E aí o Tim Ferriss, pô, mas qual que foi esse ponto da virada? Aí ele falou, o Facebook. Na época o Facebook orgânico era muito bom e o meu conteúdo afetava muito a galera. Aí o Tim Ferriss puxa e fala, eu cresci com o meu blog graças a Google Ads. E aí os dois começam a ter uma conversa sobre, e aí, como que eu encontro o ponto da virada? E eu acho que o nosso mercado em tecnologia está acostumado com isso. Qual que é o próximo ponto? Então, até 2 anos atrás, ninguém falava de outbound, muita gente cresceu. Quem fez bem, cresceu. Agora, todo mundo está louco com social selling, fica olhando para o Thiagão e falando, cara, o que esse cara está fazendo no LinkedIn? O cara é um monstro, todo dia está gerando lead. E nesse caminho, a gente está procurando a próxima onda que a gente vai dar um salto. Só que você continua fazendo inbound, você continua fazendo outbound em mercados competitivos e gerando um resultado consistente, que é muito do que o Edson estava falando, né? Eu sei a próxima onda. Mas não posso contar. Vamos lá, Vinícius. Cara, tu acha que outbound é para todo mundo? Como é que o pessoal que está aqui, que está na dúvida se faz sentido para eles ou não, sabem se outbound pode funcionar no contexto deles? Cara, não é para todo mundo. Naturalmente, como o Ricardo começou falando, estrutura de precificação sua é a primeira coisa que você tem que levar em conta. Se seu custo de aquisição de cliente se tornar maior do que o lifetime value dele, não adianta você pensar em fazer outbound, você vai estar pagando para conseguir conquistar cliente, e essa operação não vai ser viável lá na frente. Mas, naturalmente, você quer analisar se o seu mercado pode ser abordado via canal outbound. Então, eu quero usar outbound para crescer dentro do meu mercado. Eu acho que a primeira coisa que você tem que perceber é se existe uma dor clara que você resolve. Senão, você não consegue uma conexão. Uma das grandes diferenças para o inbound é que no inbound eu consigo produzir diferentes conteúdos, trazer aquele cara para o meu mundo, conectar com ele de alguma maneira mais, e aí no caso, mais bonitinha, né? Não estou sendo tão agressivo, não estou interrompendo ele. E aí eu vou trazer ele para uma educação passo a passo. Ele não precisa chegar, ler um conteúdo meu e virar cliente. Ele pode chegar, ler um conteúdo, receber um e-mail ali na frente e por aí vai. Então, essa educação toma mais tempo. Em outbound, o threshold, onde eu perco boa parte de todo mundo que eu gostaria de falar, está na hora que eu mando um e-mail, que eu faço uma ligação, que eu tento conectar com ele no LinkedIn. É o momento da conexão mesmo. É a prospecção. Dali, então, dos 100 caras que eu tenho hoje na mão numa lista, para os caras que eu vou conseguir realmente apresentar alguma coisa, eu já vou perder a grande maioria. E aí, se eu não consigo demonstrar uma dor, eu não consigo trazer gente suficiente para dentro do meu funil. Eu vou ficar mandando e-mail, cara, não tenho por que responder meu e-mail, eu não consigo demonstrar valor para ele. Eu vou ligar para ele, eu não vou ter o que falar com ele, eu preciso de 20, 30, 40 minutos para entender o cenário dele, apresentar alguma coisa para ele. Então, no final das contas, se eu tenho um processo onde eu consigo demonstrar de maneira clara aquilo que eu vou entregar para ele, ou a dor que eu resolvo, eu consigo trazer isso logo no primeiro contato, o outbound é muito mais fácil para você.
Caso contrário, você vai ter que encontrar outras formas de demonstrar relevância. Especialmente para a gente que está falando de tecnologia, quase todo mundo está querendo construir marca. A gente não vai falar de branding agora. Você vai pegar uns caras igual o Andrew Chen, lá nos Estados Unidos, agora está na Andreessen Horowitz. Ele vai falar a mesma coisa. Cara, não vale a pena você colocar dinheiro em branding nesse momento. Tecnologia, startup, não vale a pena. Então, se eu não vou fazer branding, se o cara não me responde porque ele conhece minha empresa, por que ele me responde? Por que ele conecta comigo? Eu acho que levar em consideração a parte financeira é muito claro. No final das contas, é o drive inicial, não vale a pena. Mas o segundo ponto que eu levaria é, eu consigo realmente conectar com esse lead? Eu consigo gerar valor para ele num primeiro contato? Caso contrário, seu processo provavelmente vai ser ineficiente do mesmo jeito. Você vai levantar contato demais e vai conectar de menos. Eu fui fazer um call com uma empresa, né? Aí o ticket médio dela era R$90. Aí ela virou para mim e falou assim, contratei a Rive, a Hamper e a Exact Sales. Eu falei, cara, os três fazem a mesma coisa. Eu sei, eu quero descobrir qual que é melhor. Bom, falando aí da relação outbound como canal aí para todo tipo de empresa, a gente tem naturalmente uma relação direta com o outbound, não se sustentar num B2C, num no touch, é totalmente contraditório, né? O outbound ele vai ter touch, ele envolve contato de pessoa com pessoa, então se eu quero vender no self-service não vai fazer muito sentido. A boa notícia é que a gente tem a digitalização cada vez de mais mercados. Então, se fazer outbound era muito difícil há 10 anos atrás, porque era muito difícil construir uma lista, porque eu não tinha informações na internet, era muito difícil abordar um contato, porque talvez nem todo mundo usasse e-mail. Hoje vem se tornando cada vez mais fácil, porque a gente tem cada vez mais tecnologias, algumas estão aqui. A gente tem o público que é prospectado cada vez mais digital, esse cara está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, eu consigo acessar ele de algumas formas, isso vai democratizando mais o outbound. Então isso desconstrói também um pouco aquele viés que diz que para você fazer outbound você tem que ter um produto muito caro ou você tem que ter field sales. Você não tem mais essa relação, tem muita gente que confunde e relaciona outbound diretamente com field sales. A gente lá na Hamper é uma operação totalmente inside sales e faz outbound para a gente e funciona. E a relação CAC e LTV é super ok. Mas só um ponto em complementando. Eu acho que hoje a gente tem esse desafio do Economics. Mas cada vez mais a gente está vendo tecnologias evoluírem ao ponto da gente chegar no momento que a gente vai conseguir tirar o SDR, principalmente do cold mail. Hoje em dia já existem startups, como a Ample Market, que você paga por reunião agendada, por exemplo. Então, Lady More, né, a gente sabe que o custo da tecnologia cai cada vez mais e o nosso maior custo nesse processo é gente. Então, no médio prazo, eu acredito que ele vai se tornar tão acessível quanto o inbound, usando um alto nível de automatização, dependendo apenas de fato do canal de acesso do teu comprador. Eu acredito muito assim na não substituição aí da figura do SDR do vendedor, mas na eliminação do que na Hamper a gente chama de monkey job, que é tirar o cara do trabalho de ficar fazendo ligação fria para quem não quer receber ligação, de ficar alimentando planilha, atualizando o dado de telefone de empresa que mudou, tudo isso de forma manual, e posicionar esse cara de forma estratégica. Que é um pouco contraditório a gente ficar falando aqui sobre ICP, sobre dominar um nicho, sobre ticket, não sei o quê, e a gente botar o nosso vendedor para ficar pintando a linha da planilha de amarelo o dia inteiro, né? Então, assim, a gente precisa liberar tempo dessas pessoas desse trabalho braçal, para que elas possam realmente pensar no que é importante, pensar no perfil de cliente que ela tem que vender, qual que é o ticket saudável para a empresa. E com isso, assim, a gente bota a tecnologia em função do cara, né, para ajudar esse vendedor a performar melhor e pensar melhor, para um pouco ir na linha aí do que o Rigonati falou de encontrar a produtividade desse cara, deixar ele focado nas atividades que são realmente importantes dele desempenhar para que ele entregue resultado para a empresa. Eu até vou numa linha muito próxima do Ricardo. Eu também acho que SDR é muito difícil de você simplesmente abrir mão de ter no time. Por mais que a gente consiga automatizar muita coisa, eu também acho que existe uma inteligência por trás de tudo que se faz, existe um motivo pelo qual a gente treina também um SDR quando ele entra no time. E aí, se a gente está treinando ele, é porque não é uma coisa fácil de substituir. Mas eu, naturalmente, acredito que
existe sim, existem diferentes processos com diferentes complexidades. Eu vou ter um momento onde o meu SDR ele pode só disparar e-mail, pegar umas respostas e ligar para a galera, mas em mercados mais difíceis, em mercados mais competitivos, onde o índice de resposta é menor, eu vou ativar esse cara através de outros canais. A gente tem, por exemplo, a Inside Sales, que é um dos maiores caras hoje no mundo para trabalhar com Sales Playbook, automação, etc, etc. Só vai vender tipo, tickets absurdamente altos. Os caras têm uma métrica de que, hoje, utilizar 3 canais para conexão, eu, então, utilizo, por exemplo, LinkedIn, telefone e e-mail para tentar conectar com o lead, aumenta em 165,9% a minha conversão. E, de novo, é o momento inicial que é onde eu perco o máximo possível dos meus leads. Se eu consigo aumentar esse tanto na minha conversão, eu consigo, no final das contas, aproveitar a minha lista melhor e eu vou marcar menos cara de amarelo lá na frente, eu não tenho tanto estresse. Então, assim, existe um peso e existem SDRs e SDRs. Quanto mais barato é o meu produto, então, quanto menos eu vou ter que cobrar do meu lead, menos valor eu tenho que entregar para ele ao longo da venda. Então, o meu SDR ele vai ser um cara que pode fazer só appointment, ele vai ligar e marcar tipo, mesmo para o meu vendedor entrar e fazer a ligação. Mas eu também posso ter um processo onde o meu SDR ele é um cara que trabalha em prol do processo, ele vai tipo, educar o lead no momento inicial. Então, em mercados onde eu estou entregando algo extremamente inovador, parte do trabalho do SDR é quebrar a barreira inicial e demonstrar o porquê que uma solução minha, que traz uma inovação, traz uma mudança natural dentro daquilo que o lead faz, vai fazer sentido para ele, senão não adianta. Ele vai marcar tipo, uma reunião com o meu vendedor tem que entrar, colher informação sobre o cenário dele, depois que ele colhe informação sobre o cenário, ele ainda tem que educar, e aí vira uma call de 2 horas, meu vendedor gasta muito tempo. Se eu consigo passar um pouquinho desse trabalho para uma primeira call, meu SDR consegue entregar um pouquinho de valor, ele já chega engajado, ele já chega mais alinhado, eu consigo tocar o que lá do nosso lado, do lado da Rock, por exemplo, o pessoal vai chamar de DBA, então, Digital Business Assessment, eu vou fazer tipo, todo um levantamento, uma qualificação, rodar um DeepCT, por aí vai, e eu gero mais valor. E o melhor, eu consigo encurtar meu ciclo, eu consigo diminuir meu CAC, dentre outras coisas. Queria fazer uma pergunta para os 3. Acho que os 3 estão aí na linha de frente, ajudando as empresas a implementar a estratégia de outbound. Começando aqui por você, Thiago. Qual a principal dificuldade que você vê, o principal erro que as pessoas cometem em estruturar uma operação de outbound e como corrigir esse erro? Cara, eu acho que vai muito na linha do que o Rigonati falou, né? Assim, o outbound, tanto inbound quanto outbound, ambos são difíceis, né? Se você não conseguir criar identificação, criar propriedade, criar autoridade dentro do mercado que você está indo atrás, a tendência de não funcionar é muito grande. E aí, o primeiro passo para você conseguir fazer isso é você saber quem é teu cliente, né, e definir teu perfil ideal de cliente e, com base nisso, criar toda a tua estrutura de prospecção. Não dá para criar isso de maneira genérica, sabe? Não dá para você fazer um e-mail totalmente genérico falando do teu produto. Você tem que falar do teu cliente. E o grande desafio é esse, você conseguir, cara, fazer um tipo de cliente por vez, estudar bastante esse cara, gastar tempo. Primeira vez que eu fui criar um processo desse, eu passei 20 dias almoçando com clientes diferentes, indo lá dentro da empresa e tal, e eu olhava o estoque, olhava a estrutura, voltava, documentava tudo. Assim, é demorado, e a gente gosta muito de atalhos, né? A gente quer achar o template mágico, a gente quer achar a ferramenta mágica, e não tem, cara, não tem atalho, não tem almoço grátis. Você vai ter trabalho para estruturar isso, e quanto mais tempo você gastar preparando o teu processo, preparando os teus templates e capacitando o teu time para fazer isso, maior vai ser a chance de funcionar. E aí, toda vez que a gente quer achar o template do Aaron Ross e usar ele para fazer prospecção, cara, eu já recebi o mesmo e-mail de 3 empresas diferentes. Assim, não sei se vocês já passaram por isso também. Assim, caraca, meu irmão, esse template está bombando. Deve ser da Outbound, não é possível. Ricardo. Bom, eu vejo o problema em algumas etapas antes. Infelizmente, a grande maioria das empresas tem problema de modelo de negócio, tem problema de definição de produto, para quem vender o quê, e busca muito nos canais de marketing, nos modelos de vendas, respostas que precisam ser dadas primeiro no modelo de negócio. Então, acho que tudo começa por definir o que vender, que dor vai resolver, para quem ofertar, que nicho que está descoberto para atacar. E a partir do momento que você sabe para quem você vai vender, todas as outras decisões que derivam disso ficam muito mais claras. Então, que ticket que você vai praticar, se você precisa ter SDR ou não, se você vai fazer outbound, inbound, os dois, tudo isso fica muito mais claro. Então, eu vejo muito
isso acontecer, né? O cara está com um modelo de negócio todo torto e aí ele testa uma ferramenta, ele testa um modelo, faz isso por 1, 2 meses, ou monta um time de SDR, desmonta e bota a culpa. Fica muito fácil se ausentar da responsabilidade e botar a responsabilidade, sei lá, numa ferramenta ou num canal de marketing e não tomar para si a responsabilidade de acertar ali o modelo de negócio ou, parafraseando o Rigonati ali, escolher tua Normandia. Eu acho que o Thiagão deve passar por isso também, e o que o Ricardo está falando é bem verdade. A gente tem muita gente que procura outbound marketing querendo consultoria, mas está procurando uma consultoria estratégica e não uma consultoria comercial. Se você ainda não acertou e não sabe o que você está fazendo, não adianta construir um processo de vendas. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando você já sabe o que está fazendo, o principal diferencial e o erro que todo mundo comete é não identificar a jornada do comprador. A gente vai voltar no Rigonati, acho, o tempo inteiro aqui, mas o que ele falou é verdade. Assim, muitas empresas elas desenham um processo pensando em como elas vão vender e não em como o cliente delas vai comprar. Então, isso que eu falei, por exemplo, do SDR agora, quando a gente coloca um SDR para fazer parte do trabalho, então ele não vai chegar e só agendar tipo, uma reunião. Ele vai fazer uma parte inicial de quebrar tipo, uma primeira barreira, por exemplo. É porque aquilo facilita dentro da jornada do comprador para o meu lead chegar, talvez ele procurar algum ou eu mando para ele algum conteúdo que eu tenho, e aí ele engajar e ler aquele conteúdo antes da reunião com o vendedor, entrar mais alinhado. Se eu entendo essa jornada do comprador, eu consigo fazer muito mais dentro do meu processo. E é muito na linha do que o Thiago falou. Assim, se eu vou lá e converso com os meus leads, eu converso com meus potenciais clientes, eu entendo o que eles estão precisando, o que eles estão vivenciando, o que eles valorizam. Isso é um ponto, acho que, muito natural. Assim, parte tipo, de consultoria nossa, por exemplo, que muda muito e gera tipo, muito mais resultado ao longo do caminho, é tipo, alinhar discurso ao longo do processo. E você alinha discurso como? Eu chego e analiso e faço um mega estudo sobre o seu produto? Não, eu vou até tipo, você, converso sobre o feedback dos seus clientes. Em alguns casos, eu vou chegar nos seus clientes e conversar com eles, mas a sua percepção final sobre o que os seus clientes estão enxergando, ela é essencial. E uma das coisas que eu vejo que muita gente esquece de fazer, a gente, naturalmente, como tecnologia, quase todo mundo vai ter um time de sucesso do cliente, de Customer Success. Esse time ele precisa trazer um feedback de como está sendo o uso da ferramenta, como está sendo o sucesso, casos de uso, etc. Porque os casos de uso eles são uma representação de como que eu consigo gerar sucesso, mas o meu time de vendas precisa também trazer um feedback de como que eu quebro. E aí, como que eu vou tipo, realmente resintizar a cabeça do meu lead para ele pensar naquilo que eu estou oferecendo e para ele querer comprar? Em Outbound, isso começa tipo, desde o início, com o primeiro contato, eu mostrando para ele alguma coisa. E muita gente esquece de pensar nessa jornada. Legal. Vamos abrir para perguntas. Deixa eu deixar um bom tempo aqui para perguntas, para a gente poder bater um papo. Olá, boa tarde. Bom dia, aliás. Eu sou o Nerson Martins, eu sou da empresa Assertiva. Eu vejo muito aqui no evento, desde ontem a gente está ouvindo bastante sobre, até em outros eventos que a gente foi já desse ano, sobre geração de leads, inbound, outbound, ou seja, de formas de captar, trazer o cliente para dentro de casa. Vocês que são especialistas nisso, nessa primeira etapa do processo, eu quero fazer 2 perguntas. A gente está correndo um risco de estar fomentando profissionais de vendas, entre aspas, preguiçosos, que esperam tudo na mão de forma pronta e acabam não dando um foco tão grande e aproveitando tão bem esses leads devido ao excesso que tem. Né? Hoje a gente gera muita coisa. A Assertiva mesmo como cliente, tanto da RD como da Exact, e por ser geradora de Big Data mesmo, de mailings e de bases. Em um outro cenário, eu falar com tantos clientes, com tantos prospects, de forma ruim, de forma pouco qualitativa, devido a essa alto volume de leads, eu corro o risco de estar queimando o mailing, queimando o meu nome no mercado, prestando um atendimento de venda ruim, e não convertendo e perdendo essas oportunidades futuras pelo excesso de base? Posso começar? Cara, do primeiro ponto, não concordo. Assim, o vendedor ele não vai ficar preguiçoso se você entregar para ele as condições que ele precisa para fazer o número dele. Eu acredito que é um desperdício de tempo do vendedor ou do SDR ele ficar manufaturando ali cada lead na mão. Se o cara ficar um dia inteiro trabalhando para gerar um lead,
é errado. E também se o gestor acredita que gerenciar por esforço, ou seja, ficar cobrando do cara, ficar fazendo atividade braçal o tempo todo só pelo gosto de achar que o cara está trabalhando, também não está certo. E aí é ponto de vista, né? Eu acredito que o vendedor está lá para lidar com o cliente, para demonstrar a solução, para fechar negócio, para pensar, para conseguir fazer a matemática que ele precisa para conseguir chegar na meta dele. Então, isso é um pouco de ponto de vista. E aí, o segundo ponto, aí com esse eu concordo. Eu acredito que você está gerando muito lead e está fazendo da forma errada. Eu posso falar a palavrão no seu evento? Está fazendo coisa errada em escala, você está fazendo merda em escala, entendeu? E aí, naturalmente, você está queimando. Você precisa afinar o teu discurso, ou acertar para quem que você vai vender, para fazer a coisa como ela tem que ser feita, né? Agora, você pegar uma abundância de leads e ir com o profissional que está zero preparado para falar, com o discurso errado, com o produto errado, certamente você está, além de fazendo cagadas, está jogando dinheiro fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tamanho do teu mercado? Você tem uma noção? Nós somos uma empresa de Big Data, então nós vendemos informação para vários nichos de mercado, né? Toda empresa que precisa localizar pessoas. Então nós temos banco de dados de pessoas físicas e jurídicas do Brasil inteiro. Então eu consigo fornecer informação para qualquer tipo de empresa que precise localizar alguém ou uma empresa. Então nosso mercado é bem grande mesmo. Então, tipo assim... Eu não trago isso como um problema nosso, mas como uma posição de mercado, que a gente quer entender se no futuro isso pode acontecer, vir a acontecer com a gente, por exemplo. Hoje não acontece, mas é um risco que a gente corre. Assim, eu fiz essa pergunta porque esse é o principal ponto, tá? Tipo, por mais que você venda Big Data e tudo mais, foi o que o Rigonati falou. Para você conseguir chegar a um negócio realmente escalável, o teu problema não é o quanto o teu produto endereça, e sim a complexidade de vender para muitas pessoas diferentes. Eu fiz essa cagada já, eu aprendi da pior maneira. Gostei da cagada. E, cara, Abriu tipo... o precedente do palavrão no evento, desculpa. A partir de agora já era. Tipo assim, eu criei uma máquina de geração de demanda de alto volume. De manhã, o meu vendedor falava com a indústria, perto do almoço falava com serviço, na parte da tarde falava com tecnologia, de noite ele falava com distribuição. Ele saía babando, batendo cabeça na parede, porque o cara estava maluco no final do dia. Então, assim, é muito difícil você fazer o que o Rigonati falou desse setup. Tipo, estou falando de um tipo de problema, agora eu vou ter que diagnosticar e falar de outro tipo de problema. Mentalmente é muito cansativo isso e, consequentemente, para você estruturar playbook, processo e tudo mais, a tua escala fica muito mais lenta. Você vai levar muito mais tempo para aprender. Se você fizer só um único tipo de cliente, falar com um cara idêntico o dia inteiro, você vai fazer 3 perguntas, você vai ver o mesmo cenário e você vai ser muito mais escalável. Então, esse é um primeiro problema. Eu tenho uma empresa que eu acompanho que o mercado deles era muito pequeno. Então, tinha 800 empresas endereçáveis dentro da estrutura dele. Então, a gente não poderia fazer uma estrutura de prospecção muito automatizada, porque em 2 meses a gente conseguiria varrer o mercado inteiro. Então, nesse caso, você tem que ter muita atenção. Quando você está nichado demais e o teu marketing endereçável é muito pequenininho. Agora, quando esse mercado é grande e tem um ticket mais baixo, cara, você pode escalar, por exemplo, vender para SMB. Cara, vamos embora, meu irmão. Tem 6 milhões de empresas aí que dá para ir atrás, entendeu? Então, eu faria só essa reflexão. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes que a gente tem que considerar. Se o vendedor está preguiçoso e ele tem muito volume, talvez seja tranquilo. Assim. Se você pega, tipo, empresas que cresceram muito, geravam muito lead de inbound e tinham, naturalmente, uma escala. Talvez, em alguns casos, geravam mais lead do que o time de vendas conseguia atender. Esse cara ele fica preguiçoso naturalmente porque ele vai pela lei do menor esforço. Não é ruim, você vai crescer muito. Talvez, daqui a 1 ano, esse cara não sirva mais para você, porque a demanda, no final das contas, por lead, mantém constante ou até mesmo aumenta, porque você contrata mais gente, você está buscando crescer, manter a mesma taxa de crescimento, etc, etc. E você tem menor oferta de leads. Em determinados mercados isso vai acontecer, isso é natural, é bem natural, mas... meio que uma história, tipo, lá nos Estados Unidos eles falam muito sobre o Big Fat Pipeline, né? Tipo assim, no final das contas, um pipeline grande e gordo, ele resolve a maior parte dos seus problemas. Você não tem muito problema com o seu time de vendas se você consegue gerar lead o suficiente para o cara pular de um em um, e no final das contas, o que muda?
Para SMB, em alguns casos, e aí quando a gente fala de queimar o lead, eu acho que existem 3 grandes riscos. O primeiro é se você faz um processo muito errado, você pode estar comunicando errado com o seu lead e talvez ele simplesmente nem saiba quem você é. Esse é o primeiro problema. Você não constrói na cabeça dele, pelo menos, uma lógica de familiaridade, e aí, na hora que você tenta falar com ele de novo ali na frente, talvez esse não seja o timing correto, você consegue retomar e ter mais facilidade. Todo o processo, na minha opinião, especialmente outbound, que envolve um esforço natural, ele deveria te ajudar a tentar, lá na frente, retomar com um pouquinho mais de tranquilidade, ter menos atrito na hora de conseguir uma conexão. O segundo ponto é, se teu bounce rate, por exemplo, então se você está construindo lista da maneira errada, está disparando para ali demais, teu bounce rate está passando de 20%, 25%, 30%, talvez seu domínio vai ser, vai ficar sujo, você não consegue mais mandar e-mail, daqui a pouco teu CEO está mandando e-mail e está caindo na caixa de spam de cliente, e aí isso não é bom. Mas o principal ponto quanto a queimar lead é que você tem que errar muito a mão na tua comunicação para o cara olhar e falar assim, nunca mais vou comprar dele. Em provavelmente um ano, 30% do seu mercado mudou. Então, aquele cara que estava como head de vendas, head de operações de uma determinada empresa, ele vai sair de lá e vai pular para outra empresa. Se ele muda, é uma outra pessoa, uma nova oportunidade. Aí, se teu mercado é grande demais, você simplesmente dispara para todo lado. Você não cria uma conexão inicial, você não se ferra com o bounce. E você vai falar com um novo cara, você tem uma nova oportunidade de vendas, é praticamente zerada. E tanto faz, tanto fez. Então, você está trabalhando com volume. Agora, em relação a vendedores, eu já vivi os 2 cenários, tá? Imagino que vocês devam passar por isso também. Quando o teu volume sobe muito de oportunidade, o teu próximo passo foi o que o Igonati falou do Goldrich, né? De você achar o teu gargalo e sempre botar o teu processo para trabalhar na velocidade do seu gargalo. Então, quando o teu volume de lead é muito superior à capacidade de absorção do seu vendedor e você não consegue escalar o time na velocidade para atender, tem uma tendência do vendedor também ficar meio marrento. Esse lead fala francês? Eu só falo com leads poliglotas. Eu não me recuso a falar com lead que fala. Então, assim, tem isso, né? Só que aí é uma coisa de cultura, uma coisa de, cara, chicote, porrada, tiro, porrada e bomba. E o vendedor, ele se adapta. No final das contas, se você contrata um cara que trabalhou na RD, no momento que eles estavam assim, com um volume de leads absurdo, e ele sabe vender bem, ele é um cara que entendeu o processo, ele tem a capacidade de qualificar e fechar uma venda, ele vai se adaptar. Talvez você passe ele por 2, 3 meses, onde ele vai reclamar, vai falar que para bater meta ele precisa de mais lead, mas aí é só mostrar o caminho. Existem outras maneiras. Então, hoje em dia, se você pega empresas que passaram por esse momento de ter muito volume e agora estão com um volume menor, o vendedor ele começa a ter a meta dele de gerar lead por outros canais. Então, ele tem que conseguir indicação dos clientes que ele fechou, ele vai ter que fazer um outbound por conta própria para trazer um outro cara, ele vai ter que ativar o networking dele, ele vai fazer um social selling, e aí se vira nos 30, mas no final das contas é a tua meta. De forma resumida, lead, porrada e dinheiro resolve qualquer problema. Se não resolveu é porque não foi o suficiente, entendeu? Vamos passar para outra pergunta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Castro, da Simplesvet. Eu queria perguntar a vocês 3 o que é que vocês acham, e se já tem alguma experiência em envolver uma empresa de telemarketing no processo de prospecção. O que é que vocês acham? Para os 3 precisa meia hora para responder, mas vamos lá. Eu tenho uma parada. Eu quase quebrei com uma empresa de telemarketing em 2 meses. Próxima pergunta. Como assim? Não, eu acho que no final das contas vai variar muito do que você vai entregar de valor. Se você só precisa, por exemplo, de agendamento e você consegue cobrar uma meta, vale a pena. Se você pega grandes empresas, tipo SAP, Oracle, eles têm áreas onde eles vão terceirizar para uma outra empresa que vai fazer um trabalho quase de telemarketing. O problema é que quando a gente fala telemarketing, existem diferentes tipos de telemarketing. A gente está acostumado a pensar no cara que te liga vendendo um plano novo da Vivo ou um cartão de crédito. Esse cara realmente ele não está nem um pouco capacitado para fazer aquele processo. Existem empresas que vão terceirizar com um nível de capacitação melhor. Naturalmente, quando você pega esses caras grandes que vão fazer essa terceirização, eles pegam o dinheiro que eles investiriam construindo um time de SDR para rodar esse processo e eles jogam todo esse dinheiro para a capacitação do vendedor. O vendedor aproveita aquela bola mega quadrada que chega no peito dele, mas ele vai dominar e ele vai garantir que ele feche uma venda. Vai ser um modelo de high touch, etc, etc. Eu, particularmente, não acredito que, quando a gente está falando de low touch, vale a pena eu fazer esse nível de terceirização. Se é fácil de fazer e eu posso telemarketizar o meu processo, então contrata e faz dentro de
casa na maior parte do tempo. Ou se você realmente precisa de telefonema para fazer isso acontecer, tenta automatizar o teu processo e monta um softwarezinho de telemarketing para ti. Então, liga de novo, disca tipo, na hora que termina a ligação e tudo, só tenta não criar a mesma cultura que esses caras criam. Porque eu trabalhava em jurídico, eu já vi uns processinhos pesados, a galera não poder levantar e ir ao banheiro, umas coisas do tipo. Mas, tirando isso, dá para fazer muita coisa rodar. O que acontece muito é que quando o ticket não comporta uma prospecção adequada, a tendência é contratar mão de obra barata, com pouca formação, entrar nesse modo de trabalho aí quase de escravidão, e a coisa ela não para em pé, porque o barato sai caro, porque você vai pagar ali um time de telemarketing que tem um custo e que vai trazer uma efetividade muito baixa e que está fazendo a tal da merda em escala que eu tinha comentado, porque está disparando a ligar para um monte de gente com um discurso todo desafinado, no momento errado. Agora, aliar a ligação, que daí eu não chamaria de telemarketing, mas aliar a ligação na prospecção no momento adequado, desde que o teu ticket comporte o esforço da hora homem que vai ser colocado, aí eu acredito que é bem adequado. Esse é um ponto que eu tenho, assim, eu acho que preparação é tudo. Se você vai colocar um time para rodar e não vai preparar ele, com certeza não vai valer a pena nunca. Fazer isso, vou contratar um cara mal treinado, mal capacitado e deixa ele fazer, sempre vai dar errado. Independente do que você for fazer, nunca vai funcionar. Agora, telemarketing funciona, até por isso todo mundo continua fazendo. Você todo dia recebe uma ligação da sua operadora de celular tentando vender alguma coisa. Se não funcionasse, os caras tinham parado de fazer em algum momento. Não tem como falar que não funciona. Assim, a minha primeira tentativa para conseguir escalar vendas da minha empresa foi terceirizar a prospecção. Eu contratei assim, uma ex-diretora da IBM, foi responsável por uma área importante de lead generation e tal, e assim, tecnicamente ela tinha muito conhecimento, foi a primeira vez que eu vi Customer Centric e tal, nunca tinha ouvido falar, antes de contratar a RD, antes de aprender a montar a máquina. E foi um projeto caro, assim, para a minha empresa era caro, porque a gente era uma empresa pequena. A gente rodou 2 meses e a qualidade da reunião, além de ser muito baixa, era ruim, sabe? Era fria, assim, tipo, não fazia o encaixe. E foi o que o Rigonati falou, de você querer terceirizar a subida da montanha. Não, cara, tipo assim, isso é core business. Você tem que desenvolver esse aprendizado. Não é um aprendizado fácil, é um aprendizado doído, que você vai errar, você vai ver não funcionar, aí o pessoal vai falar, caramba, e aí, Thiago, gasta dinheiro, mas cadê resultado e tal, e aí você fica lá ouvindo aquele negócio, até que uma hora vira. Então, assim, tem um valor muito grande essa curva de aprendizado. E aí você deixar de ter essa curva é muito negativo. Né? A própria TOTUS, o Apendino, que estava aqui ontem, teve uma época que ela fez isso e também depois ela percebeu que tinha que internalizar, entendeu? Então, assim, eu nunca vi funcionar bem com ninguém, a não ser com essas gigantescas, mas que mesmo assim a qualidade a gente sabe que também não é boa. Conhece bem a jornada do comprador, então o cara sabe adaptar, tipo, para treinar o time dele que vai fazer o atendimento na outra ponta, receber essa bola quadrada. E é bem interativo, sabe? Tipo, gira, você testa, não funciona, faz outra coisa, testa, não. E aí quando isso está fora de você, é muito difícil essa informação circular bem. E aí, se não circula, se não aprende, o negócio não evolui, vai ficar eternamente sendo ruim. Vamos lá, a última pergunta que a gente está já com o tempo Bom estourado. dia. Meu nome é Gabriel Lundgren, eu sou consultor em outbound e eu percebo que existe um grande desafio das empresas automatizarem o processo de ponta a ponta. A gente tem diversas ferramentas que entregam alguma coisa numa etapa pontual, por exemplo, geração de listas, automatizações através de cadência de conexão e depois vem o CRM. Nós temos 2 grandes ferramentas aí na frente, que são referências em outbound, e eu queria saber se as ferramentas estão caminhando para uma automatização do processo de ponta a ponta. Em uma ferramenta, a gente poder gerar listas, poder fazer uma cadência de conexão, ligações, e aí até o fechamento, envio de proposta e fechamento. Assim, se o Ricardo pode falar outra coisa, mas não tem como. Se eu for fazer automatização de ponta a ponta, a gente está falando de no-touch e aí a gente tira todo mundo do processo. O que o Ricardo chama de monkey job, no final das contas, que é o que eu acho que a gente tem que tentar diminuir ao máximo, é justamente um gargalo operacional que o outbound ele naturalmente vai ter muito mais do que o inbound. O inbound você tem uma máquina funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o cara acessa teu blog domingo, 00:30 e ele consegue converter, consumir conteúdo, ele consegue fazer tudo. Talvez ele não consiga conversar com o teu time para poder comprar, mas se você tiver um processo self-service, ele vai conseguir também. No outbound, a gente vai ter uma escala operacional necessária para o processo rodar, a gente tenta diminuir ou dar eficiência
inteligência dentro dos cenários que é necessário. De novo, nem todo mundo precisa da escala nos mesmos momentos. Tem um cara que ele vai conseguir simplesmente montar a lista sim, porque é muito fácil dele encontrar o público dele, é muito fácil dele segmentar e levantar informações sobre esse pessoal. Tem um outro cara, de uma outra empresa, que ela vai precisar de mais informações, ela vai precisar entrar no site e conseguir tipo, um pouco mais de detalhes sobre aquele lead, para aí sim ele trazer para dentro do processo dele a inteligência, a personalização necessária. Então, assim, eu acho que o que as ferramentas, no final das contas, tentam fazer é entregar maior eficiência operacional dentro daquilo que a gente consegue melhorar. É isso. E aí, naturalmente, vai de ponta a ponta, vai ter oportunidade. Mas é você que define no teu processo onde você vai trabalhar isso. Sim, a resposta vai na mesma linha. Naturalmente, a gente não tem ambição de automatizar o processo todo, até porque a gente não acredita nisso, pelo menos não visualiza a curto, médio prazo isso ser viável. Posso responder por Humper que a gente foca em automatizar a geração de leads, que foi o gargalo que a gente enxergou e que a gente acredita que é onde está da maioria das empresas, que falta lead no processo. Tendo lead no processo, todo o resto fica um pouco mais facilitado. Agora, por exemplo, você consegue até sistematizar, por exemplo, cadências do SDR, sistematizar cadências do vendedor, tudo coisas para ajudar esse cara a se tornar mais produtivo e, por exemplo, no lugar de ele lembrar que ele tem que fazer um follow-up amanhã, ele está pensando em coisas mais importantes, mas não automatizar. Acho que esse trabalho que está ligado no pós-lead gerado e já teve uma interação humana, por mais que exista inteligência artificial, a gente vê videozinho do Google, da atendente falando com o cara lá, eu acredito que a gente ainda está numa realidade bastante distante disso. Eu acho que vocês não entenderam a pergunta dele. Ele não quis dizer automatizar, tipo, de deixar no piloto automático, ele quis dizer de colocar o processo inteiro num único lugar, lista, entendeu? Então, tipo, passo 1, criei CRM. lista, passo 2, prospectei, passo 3, joguei para venda, entendeu? Olha, não tinha, mas como você pediu, eu decidi criar uma empresa disso, estou comunicando aí, vou fundar. Não, mas também acho uma ambição ousada, até porque eu acredito que cada um acaba se especializando naquilo que é bom, e por mais... Por exemplo, a gente tem duas opções de soluções para empresas outbound que não resolvem exatamente o mesmo problema. Vai ter empresa que vai se dar melhor com o processo de review, vai ter empresa que vai se dar melhor com o processo de Humper, assim como a gente tem outras empresas ao longo de todo esse funil, até a área de Customer Success, que cabe a cada um desses ficar bom naquilo que ele se propõe. Eu acredito que é quase... Eu não vou falar a palavra impossível, é muito difícil o cara atingir um nível, talvez quem esteja mais próximo disso é uma Salesforce, que acaba tendo soluções para várias áreas, mas eu acredito que a gente ainda está bastante distante dessa realidade. Eu acho que, nesse sentido, uma das coisas que a gente costuma falar do nosso lado como Reeve é justamente da lógica de Sales Engagement. Para quem conhece, acho que muita gente daqui deve consumir o pessoal do Sales Hacker, né, que se tornou um dos principais canais de conteúdo hoje lá fora. Eles foram adquiridos pelo pessoal da Outreach agora. A Outreach acabou de comprar os caras. E nesse statement... Prestem atenção nisso, hein, cara. Os caras compraram. Então. Nesse statement deles, tipo, sobre aquisição, eles falaram muito que o que eles querem é levar a palavra de Sales Engagement para o mercado americano. Eles querem evangelizar porque eles acreditam no nicho. E a lógica de Sales Engagement é bem nessa linha, é de conseguir estruturar, tipo, processualizar, tipo, partes de automação, ou pelo menos de enxergar o meu processo ao longo de todo o caminho. Muito do que a gente fala hoje, se você entrar lá no site do Reeve, a gente vai estar falando de Sales Engagement, e é uma das coisas que, naturalmente, por a gente vir da Outbound Marketing, a gente vai ficar tipo, sempre categorizado como ferramenta de Outbound, é que a gente não é uma ferramenta só de Outbound. A gente oferece uma solução de Outbound, mas a gente te ajuda a rodar isso no restante do teu processo. E aí é, naturalmente, um posicionamento diferente da Humper, que tipo, o pessoal vai falar, não, nós somos uma solução de Outbound, a gente vai focar em geração de lead aqui mesmo. E aí, pô, você quer trabalhar, tipo, gerando lista, tipo, disparando e-mail e ligando para quem demonstrar, tipo, valor, ótimo, o Humper vai funcionar muito bem. Pô, você quer trabalhar com partes extras, tipo, do teu processo, aí você pode ir numa Salesforce, você pode ir no Outreach, você pode ir no Salesloft, você pode ir no Reeve, você vai ter outras opções também.
de novo, se você pega, e aí quem não conhece, quem nunca entrou, Inside Sales tem tipo, modelos de playbook, eles explicam algumas coisas no site sobre como automatizar todo o processo de ponta a ponta nessa linha de tipo, ter tudo dentro da ferramenta, que é muito legal. E aí eles vão analisar milhares, acho que bilhões já, tipo, de touch points, e vão falar assim, cara, esse cara aqui você tem que ligar para ele em determinado horário. E aí tem lá tipo, a sequência, seu fluxo de cadência para fazer isso acontecer. Então tem como fazer isso e deve tipo, ir nesse caminho. Cara, eu acho que se a Salesforce comprar Bem estourado. o Salesloft e o Insight Square, acabou o problema. Resolveu, não precisa comprar mais nada. Não, por favor, não, né? Vini, Ricardo, Thiagão, obrigado, cara. Opa, obrigado, pessoal.